Olá, criançada, tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vocês lembram que lá na sala nós estávamos trabalhando sobre notícia, sobre um texto que diz o seguinte, o título dele: Aos 10 anos, menina já leu mais de 400 livros e monta biblioteca em casa. Então, nós já fizemos algumas atividades referentes a esta notícia e nós paramos nessa atividade aqui, ó, da página 39. Então, todo mundo abra a apostila lá na página 39 e vamos resolver essa atividade? Lembrando lá daquele texto. O grande sonho de Cassiane era montar uma biblioteca só para ela? Não, essa afirmativa está errada, porque ela queria montar uma biblioteca para várias crianças, né, poderem ler todos os livros que estivessem lá nessa biblioteca. Cassiane realizou seu sonho com o apoio de pessoas que assistiram ao seu vídeo na internet? Sim, algumas pessoas, né, se sensibilizaram com a história da menina e resolveram ajudá-la. As pessoas que assistiram ao vídeo se sensibilizaram com a história de Cassiane e ela recebeu mais de 2.000 exemplares de doação. Então, acabei de falar para vocês isso, né? É correta também essa afirmação. O dono de uma escola particular resolveu dar a biblioteca a Cassiane por causa da insistência da menina? Não. Ele também foi uma das pessoas que viu a história dela, se emocionou e resolveu doar a biblioteca para ela. Então, essa afirmativa está errada. A obra da biblioteca, que acontece no fundo da casa da família, na periferia de São José do Rio Preto, já está adiantada. A própria Cassiane é quem supervisiona tudo? Sim, essa afirmativa está correta. Segundo a professora de Cassiane, ela está fazendo a diferença porque incentiva as pessoas a ler? Isso mesmo. Então, por ela ter montado essa biblioteca, ela está querendo incentivar as pessoas a ler. Na próxima página, na página 40, está pedindo para vocês retirarem do material de apoio esse texto aqui. O título do texto é Menino de 8 anos é aprovado em universidade na Bélgica. Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão ler o texto e depois vão retornar aqui comigo, tá bom? Então, depois que vocês já leram o texto, nós vamos dar continuidade aqui às nossas atividades. Se vocês observarem aqui, ó, esse daqui é o título do texto, tá? Que é uma notícia. E isso daqui é a linha fina ou o subtítulo, que geralmente vem aqui embaixo do título. Mas como nós temos essa imagem aqui bem grande para ilustrar essa notícia, a linha fina foi colocada aqui, ó, nesse cantinho aqui. Mas vocês podem perceber que a letrinha dela é um pouquinho diferente da letrinha, dessa letrinha aqui, porque essa letrinha aqui é a letrinha da notícia, né? É do texto da notícia. E essa daqui é o subtítulo da notícia, ok? Esse daqui é o menininho que fala lá nessa notícia, né? Ele se chama Laurent Simons, ou Laurent Simons, né? Ele tem 8 anos e ele fez vestibular para algumas universidades e ele foi aprovado. Até o título fala que ele foi aprovado lá na Universidade da Bélgica, né? Mas ele foi aprovado em outras também, tá? A Bélgica, ela fica aqui, ó, na Europa. Aqui onde a tia Helenara fez essa bolinha aqui, ó, é onde fica a Bélgica, tá? Que fala lá no texto de vocês. Então, agora na página 40, nós temos essa atividade aqui. Tá perguntando o título, lembra que a tia mostrou lá para vocês onde estava o título, o subtítulo e depois mais algumas perguntinhas aqui que eu vou estar explicando para vocês. O título, se vocês olharem lá novamente na folha que vocês destacaram no material de apoio, o título é Menino de 8 anos é aprovado em Universidade da Bélgica. E o subtítulo era aquele que estava no cantinho, lembra que eu expliquei para vocês? Subtítulo,
Garoto ainda não decidiu onde cursará o ensino superior, mas diz que deve ser algum curso relacionado à matemática. O que? Qual é o fato, né, dessa notícia? Um menino de 8 anos que se formou no ensino médio e foi aprovado em universidades. Quem? Um menino belga de 8 anos de idade. Nesse caso aqui, o quem, se vocês quiserem colocar o nome do menino, ao invés de escrever um menino belga de 8 anos de idade, quiser escrever o nome dele, também pode ser, tá? E onde? Na Bélgica. E como? O garoto completou 6 anos de estudo em apenas 1 ano e meio, graças às aulas particulares. É isso que está lá no textinho que vocês leram, certo? Então agora, continuando aí, ó, concordância verbal. Embaixo desse quadro aí na apostila de vocês. Concordância verbal. O que é concordância verbal? Ó, é a concordância do verbo com o seu sujeito em número e pessoa. Mas como assim, professora? Eu vou explicar aqui para vocês nesta tela. O menino jogou bola. Jogou é o verbo e o menino é o sujeito desta frase. O jogou, ele tem que estar concordando com o sujeito que é o menino. Então não poderia ser os meninos jogou bola ou o menino jogaram bola. O verbo, ele tem que estar sempre concordando com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular, certo? Mais um exemplo para vocês. Ó, agora que o sujeito está no plural. As crianças não compareceram à festa. Compareceram é o verbo e as crianças, o sujeito. Então, como o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural, correto? Pronomes. O que são os pronomes? No caso, nós vamos trabalhar mais esses aqui. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os pronomes são palavras que substituem o substantivo, tá? Então, por exemplo, se tiver uma frase assim, Paula foi ao mercado. Troque a palavra Paula por um pronome. Então, vocês vão colocar ela foi ao mercado. Então, no lugar da palavra Paula, do nome Paula, vocês podem usar ela, né? Eu e meu filho compramos um gibi. Nós vamos trocar eu e meu filho por um pronome. Nós compramos um gibi. Ou eles compraram um gibi. Dependendo da frase, como que vocês forem reescrever ela. Certo? Substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, ações, objetos, características, sentimentos, ok? Então, sempre que vocês forem realizar atividades sobre substantivos e pronomes, vocês vão lembrar dessa explicação aqui da professora. Então, voltem lá na apostila, na atividade 1. Está escrito assim: depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Letra A. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu, ou seja, Cassiane e eu, como ficaria o verbo decidiu? Então, aqui, ó, depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. E se tivesse Cassiane e eu? Ficaria assim, ó, depois de ler tantos livros, Cassiane e eu decidimos, ok? O verbo, ele vai ter que estar concordando com o sujeito. Então, vocês vão marcar um X onde está escrito decidimos. Letra B. Que pronome poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu?
o pronome, como nós vimos lá naquele quadro, né? Tem algumas palavrinhas lá que são os pronomes que vocês podem estar utilizando para substituir, nesse caso aqui, nós. Ok? Então, na letra B, vocês vão marcar o X em nós. Porque se for Cassiane e eu decidimos, então trocaremos por nós. Ok? Número 2. Releia mais um trecho da notícia. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando a expressão a mãe de Cassiane, então ficaria assim: a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane. Como ficaria o verbo? A professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane foram uma, né? Então, o foi, vocês vão trocar por foram, porque daí o sujeito aqui também vai ter mais do que um sujeito. Então, o verbo vai ter que estar no plural. Agora vamos para a página 41. Por qual pronome é possível substituir o termo a professora Maria Cristina? Nós, ele ou ela? O certo é vocês marcarem X em ela, porque Maria Cristina é uma mulher. Correto? Exercício 3. Leia esse outro trecho. A gente brinca que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Assinale o pronome que substitui o termo destacado. Eu brinca que ela é uma menina? Não, tá errado. Ela brinca que ela é uma menina? Também tá errado, porque a gente se refere a nós. Só que daí tem um probleminha aí. Se eu trocar a gente por nós, eu vou ter que trocar o verbo que está no singular, porque a gente está no singular, mas nós está no plural. Então ficaria: nós brincamos que ela é. Entenderam? Letra B. Reescreva o trecho fazendo a concordância do verbo brincar com esse pronome. Então vai ficar assim: nós brincamos que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. É o que vocês vão responder na letra B. Letra C. Você usa a expressão a gente no seu dia a dia? Essa é uma resposta pessoal, então cada um faz a sua aí em casa. Combinado? Na letra D. Há diferença em utilizarmos a gente ou nós no trecho da notícia? Justifique sua resposta. Será que tem diferença? A única diferença é que o verbo precisa concordar com o pronome, como eu expliquei para vocês, né? Se nós colocarmos a palavra nós aqui também deveria estar no plural. Mas como a gente é singular, o verbo aqui está no singular. Então, vocês poderiam responder assim: a única diferença é que o verbo precisa concordar com o pronome nós, certo? Olha aqui como que está concordando. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. O foi é o verbo que está concordando com o sujeito, que é a professora Maria Cristina. Na outra frase, ela leu o livro em 2 dias. Leu é o verbo, porque indica ação. Ela, o sujeito. O leu está concordando com o sujeito, ela. Próxima página. Vamos lá para a página 42. Na página 42, nós temos o exercício 4, que está assim: forme frases combinando os trechos das colunas. Fique atento à concordância. Então, vocês têm algumas linhas embaixo desses quadrinhos aqui. Aqui embaixo vai ter umas linhas que vocês vão escrever as frases, mas elas têm que estar concordando. Por exemplo, a leitura permitem viagens fantásticas? Não combinou, né? A leitura tem direito à leitura? Ficou sem sentido.
A leitura estimula a imaginação? Ah, agora sim. Então vocês vão copiar lá. A leitura estimula a imaginação. Vou copiar aqui no número 1. Depois vocês vão fazer isso com essas outras atividades aqui. Vocês vão fazer sozinhos, porque é bem fácil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Exercício 5. No exercício 5, reescreva as frases fazendo as adequações necessárias. Letra A. O livro deve chegar a todas as crianças. Aí embaixo da letra A está assim. Os livros devem chegar a todas as crianças. Vocês vão ter que concordar as palavrinhas que estão em negrito, que são verbos que indicam ações, né? Com o sujeito. Então, a professora falou a resposta da letra A para vocês. Vocês vão fazer sozinhos em casa a letra B, a letra C e a letra D. Combinado? E agora nós temos uma tarefa de casa aqui, ó. A tarefa de casa está na página 43, 44 e 45. Está pedindo para vocês fazerem uma reportagem. Só que nessas páginas está falando para vocês fazerem com um amigo. Mas como nós, né, estamos em casa com os familiares, vocês vão ver com os familiares de vocês, não precisa ser só um. Pode ser a mãe, pode ser o pai, o irmão, pode ser vários. Vocês vão seguir as orientações da página 43, 44 e 45 e vão produzir essa reportagem, ok? Como tarefa. Depois vocês vão bater uma foto e vão enviar para mim. E mais um pedido eu gostaria de fazer para vocês. Todos os dias agora vocês vão assistir a aula da tia Lenara. Aí vocês vão matar a saudade da tia Lenara, certo? Mas e a tia Lenara? A tia Lenara não consegue ver vocês. Então peça para a mamãe, para o papai, para quem tiver com vocês aí na casa, fazer um videozinho de vocês fazendo a tarefa de casa, ou mandando um tchauzinho para a tia Lenara, ou mandando um beijo, ou gravando alguma frase. Eu vou ficar aguardando, tá? Vou ficar muito ansiosa esperando esse videozinho de vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.